Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Sônia Maria Delbu. Eu sou coordenadora, junto com a doutora Elizabeth Casnaro Fequete, da pós-graduação em Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento e Mídia, aqui da ESA, da UAB de São Paulo. E hoje nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook, com a plateia, e ao vivo pelo Facebook. Estamos entrando também, acabo de saber, pelo Centro de Estudos Contemporâneos, em Paris. Seu presidente, Enzo Studat, está compartilhando. E teremos, então, hoje uma aula especial da pós-graduação e com um convidado especial, que é o psicanalista Jacob Pinheiro Goldberg. O tema da aula vai ser Psicanálise, Imagética e Direito, o sequestro da imagem. Antes de apresentá-lo, eu queria convidar para integrar a nossa mesa o magistrado Dr. Alfredo Atier Júnior, recém-empossado como presidente da Academia Paulista de Direito, inclusive doutor em filosofia, que com certeza vai contribuir aqui para os nossos trabalhos, por favor. E aí eu vou apresentar o Dr. Jacó. O Dr. Jacó todo mundo conhece, mas eu vou falar rapidamente. Ele é doutor em psicologia pelo Mackenzie, advogado, psicólogo, assistente social e escritor. Eu cheguei a 60 obras publicadas, eu acho que deve estar por aí. Ele é conferencista convidado em várias universidades do Brasil e no exterior, bastante citar a USP, a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, a Universidade de Medicina de Londres, a Universidade de Varsóvia, na Polônia, a Universidade de Jerusalém, etc. E ele, antes de ser esse psicanalista famoso que todo mundo conhece, ele começou a sua carreira como advogado e exerceu efetivamente a advocacia por muitos anos. E ele, recentemente, tem voltado a participar um pouco desse mundo jurídico, tanto que eu o conheci no fórum. Ambos éramos pareceristas num processo e a juíza quis ouvir os pareceristas e fomos apresentados no Fórum de Curitiba. Das obras dele, eu vou até falar as que eu gosto mais. A Psicologia em Curta-Metragem, O Feitiço da América e Cantata para o Brasil. E tem uma especial para o dia de hoje, porque é o Direito no Divã. E nessa obra ele vai combinar estudos de direito com a psicologia. Então, muitas vezes, interpretando psicologicamente algumas situações, como crimes contra a mulher, direito de expressão, menor infrator. Tem um artigo interessantíssimo sobre a morte suspeita do Stefan Zweig aqui no Brasil. E ele me contou que muito dessa volta dele para esse mundo do direito foi estimulado por um dos seus 4 filhos. Ele tem 4 filhos, 3 ligados à psicologia, e um que é advogado, mestre em direito, que é o Dr. Flávio Goldberg, que eu queria convidá-lo para sentar aqui à mesa conosco. Então, estar no Facebook ao vivo aqui para nós da ESA ainda é uma novidade, mas para o Dr. Jacó não é novidade nenhuma. Quem o acompanha na página dele vê que ele faz várias entradas ao vivo, falando sobre vários assuntos da sociedade, várias situações, e eu acho que tem, inclusive, um trabalho social muito interessante. Me lembro de um dia, um sábado, às 11 da noite, eu vi um plim no meu celular, era o Dr. Jacó entrando ao vivo para falar sobre a solidão. Eu tenho certeza que naquela noite de sábado, muitos solitários de várias partes do mundo se sentiram muito acolhidos. Então, é um trabalho muito bonito, mas eu não vou perder mais tempo, vou passar a palavra para o Dr. Jacó. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à professora doutora Sônia Delbu pela delicadeza, pela gentileza, pelas manifestações de cultura sofisticada, que tem sido um contributo estimulante nas nossas reflexões. Ainda agora, dessa maneira sutil e delicada com que ela trata o mundo, que ela trata a cultura, que ela trata a arte, ela faz uma referência a esse propósito, a esse interesse, a essa determinação com a qual eu procuro verificar
e apalpar a paisagem do mundo. Quando ela se referiu a esse episódio de no sábado à noite, eu ter me lembrado dessa temática, que é um dos temas que acompanham a jornada do ser humano, do nascimento até a morte, da morte para além da morte, para o sempre e para a eternidade, que é ao mesmo tempo o estar só e o estar acompanhado. Quero agradecer ao professor Dr. Alfredo Atier, por quem nutro particular admiração, não só pela inteligência e a cultura, mas também pelo seu senso de humanismo que se reflete nos menores gestos, nos gestos de carinho com quem ele, no legado de seu pai, de quem fui aluno na Faculdade Paulista de Serviço Social, tive a satisfação de tê-lo, o pai do Alfredo, como um exemplo permanente de uma personalidade que era também um estilo, que era também uma forma de ser, de um Brasil íntimo, que não obstante todas as dificuldades, ele se sobreleva acima de todos os obstáculos. Porque mantém um perene compromisso com sentimentos que são os mais profundos, que nos caracterizam enquanto povo, enquanto cultura, enquanto sociedade e principalmente enquanto destino. O tema de hoje, para mim, é um dos temas mais desafiadores que têm sido colocados naquilo que Guy Debord chamou de sociedade do espetáculo, que é o risco da perda da individualidade, que é o risco da transformação da nossa condição vital numa condição inanimada de imagem, como se por acaso Matrix tivesse saído da cena filmográfica e se transformado na vida de cada um de nós, se não nos opusermos com resistência íntima. No oceânico produto do trabalho freudiano, algo que sempre me fascinou foi a ruptura da linearidade na comunicação. Aquilo que Ingmar Bergman disse no cinema: a vida não tem um roteiro de começo, meio e fim, com a lógica que o cinema, que o teatro, que a arte querem apresentar. E eu, particularmente, acrescentaria que mais ameaçadoramente
a ciência pretende monopolizar, como se ela fosse a senhora absoluta, não só do real, mas também dos atributos éticos da verdade. Quando, ao contrário, o que nós percebemos em cada instante da nossa vida é que nós somos garrafas jogadas ao mar. E é essa mensagem que passa ou perpassa pelo nosso inconsciente que eu acredito ser o mistério, o enigma, a pergunta e a resposta para a angústia existencial. Eu participei um tempo atrás de um debate na televisão. Foi a última vez que aquele canal me convidou. Aliás, eu coleciono últimas vezes na minha vida. Dessa discussão surgiu uma questão que a professora Sônia, inclusive, achou que seria interessante levantarmos, porque ela fica na quilha da fronteira entre o direito e a psicologia. Mas, ao invés de teorizar, eu vou dar o exemplo. E é um exemplo que aconteceu muito de agora. Uma mulher humilde, uma mulher pobre, num hospital em Nova Iguaçu, talvez alguns de vocês tenham assistido a cena. Ela sai do hospital com uma criança esquálida, que não foi atendida. E ela tem um olhar de desespero incontido. O repórter capta a cena e a cena invade a minha sala. A âncora da televisão faz um comentário qualquer sobre o sucateamento do sistema de saúde no estado do Rio de Janeiro. E imediatamente depois, em questão de 2, 3 segundos, ela dá uma notícia a respeito de um espetáculo circense em Goiânia. Aquilo estragou a minha noite. Aquilo deve ter estragado a noite de muitos telespectadores pelo Brasil afora. Mas aquilo, antes e acima de tudo, estragou a vida dessa mulher. Isto é liberdade de expressão? Foi esse o tema que eu discuti no canal de televisão. Isso não é liberdade de expressão. Toda vez que você dá uma entrevista qualquer ou faz uma participação, qualquer figuração em qualquer programa de televisão, eles pedem que você assine uma autorização de imagem. E por quê? Porque tem medo que venha algum processo, porque presumem que você seja alguém que tem condições de contratar advogado. Agora, aquela mulher pode ser exposta dessa maneira, ninguém pede autorização de imagem. E acreditam que estão fazendo um jornalismo vibrátil, atuante, que isto é liberdade de expressão.
a linha civilizatória, e esse é um dos grandes ensinamentos, na minha opinião, do freudismo, a linha civilizatória passa pelos limites que distinguem o direito de um do direito de todos, mas superlativamente um tecido tênue, sutil, que não é mensurável, de delicadeza nas relações humanas, que quando é rasgado, acontece o que está acontecendo hoje no Brasil, em que uma sociedade pode ter a aparência de um Estado democrático e relações selvagens e bárbaras. Alguns anos atrás eu fui convidado para dar um depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado sobre violência urbana. E nesse depoimento, na ocasião, eu presidi a Comissão Nacional de Direitos do Menor. Naquela ocasião, eu expus uma tese de que a macroviolência, a violência do bandido que mata na rua, ela começa na microviolência, nas relações do empurra-empurra, no olhar do assédio sexual que despe a mulher de maneira desavergonhada e fica como vanglória de uma cultura machista que leva ao feminicídio brutal que acontece hoje na sociedade brasileira e que passa relativamente como se fosse algo inerente. É assim que Deus quer. Não é verdade. Não é verdade. Não é assim que Deus quer. Não é assim que nós queremos. Se nós projetamos uma imagem de nós mesmos como pessoas, como sociedade, como cultura, como povo, como nação, será essa nação industrializada e operada por fracasso? Realmente esses vaticínios que nós ouvimos diariamente pelos sistemas de manipulação de informação, será que essa imagem que tem sido criada para nós e que nós vamos internalizando, criando sistemas de pânico, aumentando brutalmente as taxas e os índices de suicídio no Brasil, será um mero fato social palatável e que nós devemos consumir do mesmo jeito que nós vamos consumindo todos os outros produtos do lixo da sociedade industrial? Ministro atrás de ministro, deputado atrás de deputado, senador atrás de senador, presidente atrás de presidente. E eu tenho acompanhado todos os presidentes da República desse país nas últimas décadas, sem exceção de nenhum. Acompanhado de perto, como testemunha de nosso tempo. Esculpindo a imagem que eu concebo de cada um deles. E com exceção que historicamente são muito poucas
e que, dependendo da evolução do nosso debate, eventualmente eu vou fazer questão de deixar claro, mas desde já, sem que nenhum de vocês possa me acusar de suspeita de regionalismo por ter nascido em Juiz de Fora, mas eu já vejo os sorrisos maldosos das pessoas que podem imaginar de quem é a quem me refiro, e é ele mesmo, Juscelino Kubitschek. São todos, com muito poucas exceções, figuras ameaçadoras que aterrorizam a própria imagem física, a presença corpórea que assusta. Eu dei uma entrevista há um tempo atrás para um site, né, de política, né, e me perguntaram, mas o que é que o senhor acha dos anos depois da ditadura? Eu disse, bom, sinceramente, com pouquíssimos períodos de interrupção, eu acho que desde praticamente a ditadura de Getúlio Vargas, nós temos vivido um processo de social-fascismo, que tem cores diferentes, tem momentos diferentes, mas sempre uma realidade. De um lado, uma oligarquia cruel, maldosa, e de outro, uma sociedade que tenta sobreviver, que tenta resistir. Mas eu dizia dos deputados, senadores, né? Há uns anos atrás veio ao Brasil um cientista norte-americano chamado Herman Kahn. Essa matéria vocês podem acessar no Google Books. E eu fui convidado para participar de um debate com ele. Ele vinha como representante do Hudson Institute. E ele vinha com uma credencial. A credencial, professor, é de que ele seria o futurólogo que seria capaz de adivinhar cientificamente o destino do Brasil. Isso foi suficiente para me deixar irritado já por princípio, né? Mas, de qualquer maneira, aceitei o convite para ir para o Rio, para o Copacabana Palace. Essa matéria foi publicada numa página da Folha de São Paulo, está disponível para vocês, mas eu trouxe aqui alguns dados. E esse Herman Kahn veio com a credencial que é caracteristicamente da psicologia norte-americana, Herman Kahn, vírgula, e eu não me lembro bem quantos pontos do QI, do quociente de inteligência. Alegavam que ele era a excelência da genialidade em termos de pensamento. E ele propunha simplesmente o seguinte, 2 pontos, abre aspas, que a Amazônia toda fosse transformada num lago, porque este lago, segundo a genialidade de Herman Kahn, seria um serviço que o Brasil prestaria à humanidade. E se não fosse isso, o Brasil estaria condenado, segundo ele, numa argumentação aparentemente científica, à condição de republiqueta das bananas da América Latina. Naquela ocasião, e eu fiz questão de trazer isso hoje por causa desses vaticínios que todos os dias agora a gente vê pela televisão, que talvez, daqui 20 ou 30 anos, a gente vai ter as condições de vida hoje existentes em Miami. Porque é isso que está sendo prometido para nós, não é? Que se nós formos bonzinhos, se a gente se submeter a todos os sacrifícios possíveis e impossíveis, daqui a 20, 30 anos, nós estaremos nas condições atuais dos Estados Unidos. Eu trouxe aqui os números que, na ocasião, no debate no Rio, eu apresentei. É claro que são muitos, mas eu quero fazer só
A nossa densidade populacional é baixíssima, aproximadamente de 9 habitantes por quilômetros quadrados, uma das mais baixas do mundo. O aproveitamento da rodovia transamazônica seria capaz de trazer todos os recursos necessários para uma revolução idêntica à do Japão. Aí Herman Kahn disse: não, as características peculiares do japonês, talvez ele estivesse imaginando eventualmente o aspecto peculiar dos olhos nipônicos, davam aos japoneses alguma coisa extraordinária nos tecidos mentais, cerebrais, que nós não tínhamos. Eu contra-argumentei que a probabilidade era outra, que o Japão, na ocasião, era o único país do mundo que não reservava 10 centavos para as Forças Armadas. Quer dizer, todo o orçamento japonês basicamente era reservado para educação e saúde. Talvez isso explicasse melhor o desenvolvimento japonês do que alguma peculiaridade étnica de excelência. Mas gostaria também de lembrar o seguinte: o processo morfogeológico do Brasil é inacreditável. O vocábulo é esse. É como se na hora da divisão das riquezas minerais, Deus resolvesse nos proteger como um filho protegido caçula. Nós temos um embasamento cristalino que ocupa respectivamente 32% e 4% em rochas ígneas e metamórficas, sendo que o último é rico em ferro, bauxita, níquel, manganês, chumbo, prata, ouro e cristal de rocha. E a ileia amazônica é composta de depósitos terciários cobertos da mais densa formação florestal da Terra. Nós temos 50 espécies de jazidas minerais das 300 que a humanidade se utiliza. E nós estamos condenados a viver uma situação de pútrida miséria. E nós temos que internalizar isso e nos conformarmos vivendo aquilo que foi um título de um artigo que eu escrevi para a Folha, Nossa Discreta Guerra Civil, a gente se matando nas ruas e se escondendo dentro de casa, diante de uma situação de crime que leva de 500 a 600 mil pessoas presas em penitenciárias brasileiras. Qual é a autoimagem que nós podemos ter de cada um de nós, a não ser de depressão, de medo, de fracasso, de desistência, que diariamente desfilam nos consultórios de psicanálise? Se nós queremos aproximar o real do imaginário, se nós temos a intenção de atravessar o deserto do desejo, vamos pedir mais. Vamos pedir muito mais. Noite dessas, eu me testei. Fiquei diante de uma tela de televisão durante mais ou menos 3 a 4 horas. Cheguei ao limite do pânico. A sensação é de que o mundo iria acabar na hora que eu me levantasse para ir para a cama. Era um horror atrás de horror. É evidente e óbvio, nós sabemos que o jornalismo, há muitos anos, colocou aquela questão de que se um cachorro morde um homem,
não é notícia, mas que se um homem morde um cachorro, é notícia. Esta é a ética do crápula. É através desse risinho cúmplice que nós avalizamos as asneiras, as barbáries, mas principalmente as intenções que vão transformando paulatinamente o ser humano do ator da história, do agente da história, aquele que biblicamente desafia o universo num ser inanimado, perplexo, angustiado, instrumentalizado pela indústria farmacêutica, que acalma quando você está exuberante. É uma criança hiperativa. O nome dele era Albert Einstein. Se a mãe dele não tomasse cuidado, ele estaria na base do Rivotril. E se é fleugmático, é depressivo. Assim nos roubam o original. Assim resta a imagem deturpada, a anamorfose, a visão errada. E só existe uma forma de resistência. E ela não depende de partidarização. Ela não depende de maniqueísmo. Ela não depende de dividir os seres humanos em esquerda ou direita, em homem ou mulher, em rico ou pobre, em inteligente ou imbecil. É a individuação. É o bunker pessoal. Eu estou na minha sala. Do meu lado está um homem e ele me diz: eu gostaria de contar a minha história, a minha infância, a história da minha infância, a história da minha vida, mas principalmente a história da minha infância, porque de alguma maneira eu queria compartilhar isso com outras crianças. O que é que a gente poderia pensar em fazer? E ele me perguntou: mergulho na memória? Eu disse: não, vamos visitar juntos a memória de todas as crianças na sua singularidade. Você que é diferente de todas as crianças do mundo e é igual a todas as crianças do mundo. E o Ayrton Senna me diz: vamos fazer o Seninha? E a gente senta e faz o Seninha. Cada movimento, a noite de hoje. Quando eu vinha vindo para cá, eu pensei: o que é que faz alguém no trânsito caótico de São Paulo sair da sua casa quando pode perfeitamente ler qualquer um dos meus livros, qualquer um dos meus trabalhos, acessar no YouTube, no Google Books e assim por diante? O que é que faz o indivíduo sair de casa? É o encontro. O insubstituível encontro
a relação mágica do vulcânico significado do olhar, do te ver, que nunca mais vai se repetir. É o único momento que nós temos para viver. É esse, aqui, agora. Naquele livro extraordinário do Aldous Huxley, A Ilha. Atenção, aqui, agora. É só isso que faz com que a gente compartilhe da festa da vida. Muito obrigado. Obrigada por suas palavras. Antes de passar a palavra para a plateia, professor Tchê, gostaria de falar um pouquinho? Bom, eu acho que seria melhor a plateia falar, porque se eu for falar agora eu vou tirar um pouco da vibração que todos ficaram depois de ter ouvido o Dr. Goldberg. Se Né? quiser fazer a primeira pergunta. Não apoiado. Você não tira vibração nenhuma, você traz vibração, Alfredo. E é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de ouvi-lo. A primeira vez foi quando eu era bem jovenzinho e aluno de História na Faculdade de Filosofia da USP. E o professor Nicolau Sevchenko convidou o Dr. Jacó Pinheiro Goldberg para fazer uma conferência para nós sobre a liberdade. E eu fiquei realmente apaixonado por aquela conferência e pela figura extraordinária do Dr. Jacó Pinheiro Goldberg. E agora que nós nos reencontramos por causa do Facebook e por causa da Sônia, a gentileza da Sônia, a gentileza do Dr. Goldberg, que nos convidou a comer um bolo em seu consultório. No final, quem levou o bolo fui eu. É verdade. Mas o cafezinho estava muito bom, oferecido por ele. Mas eu vim a saber essa coisa extraordinária, ter conhecido um aluno do meu pai. Né? Eu já tinha a oportunidade de ter conhecido uma aluna do meu pai, que foi minha mãe. E evidentemente, a visão que a minha mãe tinha do meu pai, já naquela fase do casamento, já era péssima. Mas o Dr. Jacó, então, passou uma imagem maravilhosa, e eu, que estou vivendo uma época de muitas lembranças, né? A gente passa, acho que é um pouco da fase da vida, né? Que você se lembra muito do seu pai, sobretudo, e da sua mãe, quer dizer, foi uma coisa emocionante. Mas como essa conferência que ele fez aqui, evidentemente, o Dr. Jacó Pinheiro Goldberg é uma personalidade extremamente importante do mundo, né? Um pensador do mundo, mas para o nosso país, né? O Brasil. Né? Nós estamos agora há 5 anos de o Brasil completar 200 anos, né? 5 anos da independência, portanto, é um marco esse momento que nós vamos viver em 2022. Está na hora de nós começarmos a pensar de novo o Brasil e pensar de forma revolucionária o Brasil, como fizeram os nossos queridos modernistas e os revolucionários de 22 também, né? Jovens de 22. E esse discurso do Dr. Jacó Goldberg é um discurso que está voltado exatamente para isso, né? Nós estamos muito acomodados e nós estamos nos sentindo realmente miseráveis, né? Nos sentindo como brasileiros miseráveis, como seres humanos miseráveis, e nós precisamos dessa cura, né? Desse cuidado, não é? Dizia até não sei se o Jacó gosta do Heidegger, mas
o Heidegger, que era um pós-freudiano, ele dizia que o que caracterizava mesmo o ser humano, que ele nem chamava de ser humano, porque ele achava que a ideia de humano já era uma diminuição da potencialidade de todos nós, né? Ele chamava de ser aí, Dasein, o ser existente, né? O Heidegger dizia que a característica do ser humano era o cuidado, né? E ontem mesmo, anteontem, né, quando nós estávamos lá na posse na academia, eu estava lembrando da sentença de Anaximandro, que é a primeira sentença guardada da filosofia, da história da filosofia, a mais antiga de todas, aquela que está preservada. E o Heidegger, é uma sentença que tem assim algumas poucas, digamos assim, uma dezena de palavras em indecifrável grego. E o Heidegger fez um trabalho de tradução dessa sentença que gerou, obviamente ele era alemão, e das 10 palavras gregas ele escreveu um livro de 820 páginas, né? E no final o que ele apresenta é justamente uma tradução do Anaximandro, que é na verdade uma reinvenção daquele autor. E o que ele diz é um pouco parecido com essa mensagem maravilhosa que e difícil, né? Esse desafio difícil que o Dr. Jacó nos apresenta, e que é o seguinte, que com o correr do tempo, nós todos, seres existentes aqui, homens, mulheres, todos os gêneros, né, nós somos plenos de uma potencialidade extraordinária, como disse o Dr. Goldberg, mas nós com o tempo deixamos de ter cuidado uns com os outros e curarmos uns aos outros por meio, isso que é extraordinário nessa frase do Anaximandro, por meio da justiça. É a primeira frase guardada da filosofia, fala de justiça. Então, por meio da justiça que cura os males das injustiças que nós fazemos uns aos outros. Né? E essa é a tradução do Heidegger, porque a frase do Anaximandro efetivamente não fala do ser humano, né? Ela fala das coisas, fala que a justiça e a injustiça são dadas pelas coisas. E hoje nós estamos vivendo esse tempo em que a gente está revivendo justamente a importância das coisas, né? A gente está acostumado no direito a pensar as coisas como objetos, mas hoje, se vocês forem pegar as declarações mais recentes, as constituições latino-americanas, que são muito importantes, mais recentes, vocês vão ver, por exemplo, na Declaração Rio+20, que a terra é considerada sujeito de direito. Vocês vão ver que há uma reivindicação de que os animais têm direito. Portanto, as coisas também têm direitos. Não é? Então, a gente não as protege porque nós concedemos essa proteção, a gente protege porque elas têm de fato direitos. E aí tem aquela provocação extraordinária do Coetzee, que é o livro O Direito dos Animais, que são as conferências que ele deu em Harvard, em que ele diz assim que os bois que vão para o matadouro, eles têm direito a uma proteção que seja equivalente à proteção que nós todos damos para nós mesmos, né? E é uma provocação também, né? Nas conferências que ele fez, que são uma obra de ficção, né? Mas eu faria o seguinte, eu perguntaria ao Dr. Goldberg aqui nesse momento, né? Digamos, de fato, nós estamos dominados por essa coberta, né? esse lençol que cobre a realidade, que é apresentado todos os dias não apenas pela mídia, né? pelas vários meios de comunicação, mas é apresentado também pelos governantes todos os dias,
é apresentado pelos empresários todos os dias, aquela comunicação maçante, o tempo inteiro pessimista. E nós todos caímos nessa armadilha. Se a gente deixar, né, se nós adormecermos, como nós estamos um pouco adormecidos, entorpecidos, nós todos caímos nessa armadilha. Ao lado disso, existe tudo que uma população enorme que eu acho que não está aqui. Eu até gostaria de... Porque é interessante isso daí também. Eu estou muito preocupado com isso aí também, Sônia. Essa conferência do Dr. Goldberg não está me deixando deprimido, não. Ela está me deixando animado para provocar também. Tem toda uma população da periferia que está criando coisas diferentes, está querendo se manifestar, está querendo se expressar. Tem gente diferente de todos nós. Né? Eu olho aqui, por exemplo, não vejo ninguém aqui da periferia. Mas se tiver alguém, pode falar. Eu olho aqui e não vejo, olha, engraçado, eu estou olhando aqui, não tem ninguém que represente, ninguém que seja afrodescendente aqui também. Mas esse pessoal todo, as mulheres também, aqui, tem muitas mulheres aqui. O direito está ficando feminino. É bom, porque a justiça é feminina. As mulheres, mas também os outros gêneros, todo mundo está querendo se manifestar e está fazendo coisas diferentes. E a gente não tem ninguém que comunique isso tudo, né? Nós estamos aí impedidos, a nossa visão está ali. Tem uma venda na nossa frente que impede que a gente veja isso, que as pessoas estão fazendo coisas diferentes. E as pessoas são isso, quer dizer, essas singularidades e também os sermos iguais, né? Somos todos nós. E o fato de todo mundo se expressar, mais gente se expressar, gera uma mudança, né? Importante. Então eu perguntaria ao Dr. Jacob Pinheiro Goldberg, que é um desses grandes pensadores do Brasil que nós temos que aproveitar cada vez mais. Como fazer? Quer dizer, como lutar para expressar a nossa humanidade, quer dizer, a nossa individualidade, contra, inclusive, a propaganda do individualismo também, que é o consumo, que é obrigar as pessoas a serem vencedoras, né? ou poderosas, né? Isso está pegando todo mundo assim, e pega as minorias também, né? Você é poderoso, você tem que ter orgulho e tal. Mas isso parece ser um discurso bom, porque, enfim, valoriza as pessoas. Mas será que também a gente poderia ter um caminho também para escapar dessas armadilhas, ou usar isso tudo para construir alguma coisa que seja viável no sentido de termos uns 200 anos melhores do que a partir daqui do que os que nós tivemos? Essa é a minha pergunta. Na verdade, eu estava aqui, como eu imagino vocês todos, enlevados com as palavras do professor Alfredo Atier. Eu seria capaz de ficar ouvindo durante horas suas considerações. Do outro lado, fiquei tentado em responder a sua pergunta de uma maneira teórica, mas eu prefiro fazer diferentemente. Eu prefiro responder surpreendendo o Alfredo e imaginando que talvez vá surpreender vocês também. Se existe uma conquista que, na minha opinião, ela é a mais revolucionária do mundo contemporâneo e da esperança, é a noção de que a inteligência pode conduzir a Deus. Eu vou repetir, a frase não é minha. Eu li um dia desses em algum lugar e, infelizmente, não guardei, não sei de quem são os direitos autorais.
mas realmente me galvanizou. Porque sempre eu estudei em colégio evangélico, eu nasci em Juiz de Fora, eu sou judeu e estudei em colégio evangélico. Então, diariamente, eu ouvia os pastores missionários norte-americanos falando de Jesus. E, frequentemente, para mim, era muito interessante esse intercâmbio, porque isto acabou me dando uma intimidade com Deus que facilitou extremamente a minha vida. Eu nunca tive um estranhamento da ideia de Deus. Quando alguém chega para mim, eu me lembro de um debate que eu tive na TV, se eu não me engano, Bandeirantes, e uma psicóloga, inclusive, me perguntou, mas o senhor acredita em Deus? Ela estava surpresa, sabe, no ceticismo dela, e eu fiquei mais surpreso com a surpresa dela. Eu disse, e existe a possibilidade, eu perguntei para ela, de não acreditar em Deus? Diante do mistério do cosmo, só o milagre é compreensível. E é dele que eu vou falar para responder ao Alfredo. Quando eu estudava na Faculdade Paulista de Serviço Social, Alfredo, eu saía do Bom Retiro, eu vim de Juiz de Fora e vim morar no Bom Retiro. Aí eu saía do Bom Retiro a pé, porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. E eu ia até a Rua Monte Alegre, lá em cima, em Perdizes, todos os dias. E um dia sim, um dia não, meu jantar era um pastel e um caldo de cana. E de vez em quando eu costumava ouvir alguma coisa do tipo que judeu era rico. E eu falava, então alguém está com meu quinhão. Muito bem. Numa dessas andanças, eu fui assistir uma aula do seu pai. Seu pai era colega do José Pinheiro Cortes, que era diretor da faculdade. Acontece que, nessa ocasião, eu era comandante da 1ª Companhia de Fuzileiros do 4º Regimento de Infantaria. E alguém pode perguntar, bom, mas então você tinha um soldo razoável. Sim, mas eu tinha que sustentar toda a família do meu pai. Bom, o fato é que, na condição de aluno de serviço social, o meu projeto era serviço social no Exército Brasileiro. O projeto de serviço social no Exército Brasileiro eu fiz com seu pai e com José Pinheiro Cortes. E um dia eu fiquei desanimado. Era um trabalho imenso, ter que trabalhar com aqueles soldados, como você diz, vindos do Nordeste, pobre, negro, o sujeito que você virava e dizia, marcha com o pé direito, ele saía com o pé esquerdo. Enfim, era realmente uma relação direta com a miséria mais miserável do país. O sujeito, para você ter uma ideia, que não tinha nem sequer noção de alimentação em forma de almoço. O sujeito só sabia comer com a mão, não sabia comer com a colher. Bom, nesse trato, frequentemente acontecia crime. O sujeito batia no outro, brigava com o outro, ia para a cadeia, coisa e tal. E eu sugeri a criação da metodologia da laborterapia, quer dizer, a terapia através do trabalho. Ou seja, o soldado que ficasse preso pudesse trabalhar durante o dia, não ficasse no ócio, né? Isso na altura de 1960, antes da ditadura, é claro. O comandante do quartel era o coronel Euríale de Jesus Zerbini, com quem depois eu fui preso em 64. Mas, nessa ocasião, eu cheguei uma noite, desanimado, e falei com o seu pai, eu vou desistir, eu vou largar esse projeto, eu vou arrumar um outro projeto. Está muito exaustivo. E ele, com aquele jeito apressado, né, que ele tinha, ele era apressado. Ele, no corredor, me pegou pelo braço, um gesto que era típico dele, peculiar, e disse assim, Pinheiro,
porque o pessoal naquela época achava mais fácil, obviamente, me chamar de Pinheiro do que de Goldberg. Pinheiro, vai ter alguém para fazer? Eu olhei para ele e disse, eu acho que não. Ele pegou, deu um sorriso, largou meu braço, com a certeza de que se não teria alguém para fazer, eu tinha que fazer. O que eu quero dizer para você... Ixi, meu Deus, agora eu vou me estender, viu? Não temos pressa. Aí eu vou dar um pulo agora na história e vou dar um testemunho. Passam-se muitos anos e eu sou convidado a fazer uma análise e um perfil psicológico de um candidato a presidente da República. E nós tivemos um debate veemente. Ixi, cala a boca, cala a boca, por que você tem que falar? Eu acho que vou calar a boca. Não, vamos parar por aqui. Qual a próxima pergunta? Eu sou mineiro também, né? Então, eu vou aproveitar. Agora foi. Então, eu vou aproveitar que tem muitos alunos aqui e comentar alguma coisa que a gente fala em sala de aula, até para depois ouvir a sua opinião. A gente ouve muitas pessoas falando assim, não, mas nos Estados Unidos é mais legal, porque nos Estados Unidos há muito mais liberdade de expressão, há uma total liberdade de expressão. E eu acho que isso tem a ver, obviamente, com a primeira emenda, que coloca a liberdade de expressão acima das outras garantias individuais. E eu acho que, nesse ponto, Brasil, Itália, França, Portugal estão muito mais avançados, porque aqui a gente tem um equilíbrio. A liberdade de expressão não vale mais do que os direitos da personalidade, que são esses direitos que garantem a dignidade da pessoa humana, né? Desde o direito à vida a esses direitos que nós estamos falando aqui, da imagem, à intimidade, à honra. Então, eu acho que não existe democracia sem liberdade de imprensa e liberdade de expressão, porém não existem direitos ilimitados, nem mesmo a vida, né? A gente sabe que uma pessoa em legítima defesa pode matar a honra. Nossa Constituição diz que, em caso de guerra, pode existir pena de morte. Então, nem a vida, que é o nosso bem mais precioso, é ilimitado, é um direito ilimitado. Então, assim, quando acabou a ditadura, veio a Constituição de 88, que a gente sentiu que havia na imprensa uma espécie... Eu trabalhava numa empresa de comunicação, havia uma espécie de embriaguez de liberdade. Agora podemos tudo e podemos falar tudo, né? Mas existe... a questão da ponderação, né? Os direitos da personalidade também têm que ser respeitados e têm o mesmo valor. Então, eu posso falar absolutamente tudo sobre uma pessoa porque ela é famosa? Eu posso contar algo da intimidade dela? E se for um político? Né? Se for um político, eu tenho, por exemplo, algumas posições. Por exemplo, um candidato a presidente. Se ele tiver uma doença grave... Nós, eleitores, temos direito de saber, e o jornalista que se ficou sabendo tem a obrigação de nos contar. Se ele for alcoólatra, também. Se ele bater na mulher, também. Eu não daria meu voto para ele, por exemplo, né? E outras situações que, agora, por outro lado, como ele dorme, qualquer situação mais íntima de um filho dele, isso realmente não nos interessa. Não tem um interesse público, interessa como curiosidade, mas não como interesse público. E um caso, até que um exemplo que eu usei na minha tese de doutorado, que foi sobre isso, e era esse que eu vou usar para a pergunta. Imagine uma situação de um diretor de uma escola de elite que é preso em flagrante abusando sexualmente de um adolescente. Professoras testemunharam, mães testemunharam, ele foi preso em flagrante, confessou o seu crime. O jornalista tem direito de contar esse fato? Eu acho que até aí ninguém discute, né? É quase que uma obrigação, ele vai ter que contar, é uma notícia importante, grave, que precisa ser contada. Imagina que o jornalista descobriu que a criança que sofreu abuso era o filho de um grande empresário e quer contar no jornal, né, que é o filho do grande empresário, que, aliás, tem filho único, né, e pede uma entrevista. E ele procura o advogado dele e consegue,
impedir, né, que o juiz proíba a divulgação do nome dele e do nome da criança, porque, né, essa é uma situação que não precisa nem falar o nome da criança. Se eu falar o filho único do grande empresário fulano de tal foi vítima de abuso sexual na escola, além de estar infringindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu imagino que a gente pode estar causando um trauma para o resto da vida para essa criança. Então, a gente tem que haver uma questão de uma ponderação. O que é que deve prevalecer? É a liberdade total, né, de expressão? Ou, neste caso, é o direito de personalidade? Que, aliás, estaria respeitando a liberdade de imprensa, porque o fato criminoso está sendo noticiado. Nós só não estamos noticiando a vítima. A mesma coisa, uma mulher que é vítima de estupro, né? Eu acho que seria... Estou imaginando, eu tenho um psicanalista aqui do meu lado, ele que vai falar. A sensação que eu tenho é que seria um segundo estupro, talvez até mais grave que o primeiro, a exposição na mídia dessa ofensa que ela sofreu. Bom, enquanto você formulava a questão, definitivamente, Sônia, eu tenho um pé na cozinha. Então, me vinha o tempo todo aqui uma irresistível vontade de fazer um comentário. Você disse assim: bom, se eu soubesse que um candidato a presidência da República tivesse batido na mulher, eu não votaria nele, né? Aí me veio uma irresistível vontade de comentar: você corre o risco de ter que se abster. Bom, isso em relação à brutalidade, que eu acho que é uma das questões fundamentais na sociedade brasileira, que ou ela é superada. Eu acho que este é um apartheid que tem que ser superado, que é a questão da relação machista, da cultura, e que, de certa maneira, espelha tradições as mais selvagens da barbárie brasileira. Estão fincados nesses elementos. Quanto à questão que você levanta, se você pudesse me dizer exatamente qual é a questão. Eu realmente não compreendi bem qual é a questão assim, crucial, o ponto nodal do que você gostaria. Vamos supor, o que eu quis dizer foi assim: na hora que a imprensa noticia, né, qual é o nome daquela criança, né, o trauma que ela pode ter por causa dessa informação, assim como a mulher que é vítima de estupro e tem o seu nome divulgado na imprensa como vítima de estupro. Era questão psicológica mesmo. Qual seria a pergunta? Não, então a pergunta é como que isso pode ser em termos psicológicos para essa pessoa, como isso pode ser traumatizante. Uma tragédia irrecuperável. Uma tragédia irrecuperável, com a qual diariamente todos os psicanalistas no Brasil diariamente se deparam. É difícil passar um dia sem que uma mulher venha ao consultório se referir a alguma violência em algum momento da sua vida. Mas eu acho que aí, realmente a questão que você levanta, Sônia, ela é de importância absoluta, porque às vezes não é bem a questão do estupro como conjunção carnal, como penetração. Às vezes é a violência. A violência masculina no Brasil, ela se estabelece de uma maneira tão ampla, tão geral, tão irrestrita, que ela é aceita consensualmente por todo mundo, por homens, por mulheres, porque é no olhar. É até na aparente delicadeza. Quando o homem frequentemente oferece a flor para a mulher, às vezes até nessa oferta vem subjacente
uma atitude de aparente superioridade. É muito violento. E a condição da mulher, quando eu ouço alguém dizendo, eu acabei de dar uma entrevista, inclusive, para a revista TPM, está aí na mídia, né? Está no site da TPM, no qual eu falo que a principal opressão, na minha opinião, hoje, no Brasil, a principal opressão é do homem em relação à mulher. Porque ela é constante. É nos mínimos gestos, nas menores atitudes. O medo da mulher, inclusive, é um medo quase que universal. Eu quero deixar muito claro, eu me lembro que eu fiz uma palestra na Faculdade de Medicina da Universidade de Londres, cujo tema era Eve will be God, Eva será Deus. E depois eu repeti aqui na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a convite do professor Marcelo Zugaib, na área de ginecologia e obstetrícia. Naquela ocasião, lá, tanto em Londres como aqui em São Paulo, eu percebi que a reação mais de espanto era das mulheres. Porque isso está de tal maneira internalizado que a própria mulher não tem consciência da brutalidade da qual ela é vítima. Então, quando alguém me pergunta, não, mas o senhor não acha que existe uma radicalidade, que as mulheres estão tomando posição, esse feminismo é radical? Não, não acho, não. Eu acho que nem começou. Se alguém está achando que isto é assustador, é bom ficar bem assustado. Porque não basta eleger presidente da República, como, aliás, a revista TPM colocou muito bem. Muito bem. Não basta ocupar funções, cargos, não. É necessário uma modificação, um mergulho no mais íntimo das introspecções da formação de caráter, para que termine de uma vez a possibilidade dessa violência. Então, é preciso, na minha opinião, uma proteção total. Acredito, Sônia, sob risco de ser considerado, talvez nisso, radical, mas acho sim que os meios de comunicação precisam receber, não do governo, nem mesmo talvez da legislação, mas da sociedade, uma reação para que a mulher não seja explorada de maneira tão cafetina como é usada o tempo inteiro. O tempo inteiro. Na novela. Até quando afirma que emancipatória não é. É só prestar atenção. É só você perceber com atenção. O jeito do homem, do sujeito, do romântico, do Dom Juan pegar na novela a mulher, já é agressivo. E não é de garanhão erótico, não, é de malandro. Isto tudo tem que mudar. E essa mudança é visceral, tem que ser através das entranhas. Então, eu acho que é necessário sim discutir a questão de como é que as 5, 6 grandes famílias que controlam o império da comunicação no Brasil ditam as normas, as regras e as pautas de comportamento nosso. O Flávio, que é meu filho, é uma espécie de advogado de defesa ambulante meu. E eu perguntei para ele se eu deveria me acovardar e me referir, no caso do candidato, e ele disse que achava que não. Então, vamos ver, né? Vamos ver se... Então, o candidato a presidente da República, nesse debate, faz um comentário dizendo para mim o seguinte, que ele achava que o acesso à cultura estava absolutamente impossibilitado no Brasil.
vamos chamar assim, populações periféricas, não é? E eu me lembrei de duas situações. Uma das situações que era a seguinte: eu fui procurado, certa vez, por um homem, ele era negro e juiz de direito. Conversando com ele, na primeira sessão que ele me procurou, ele me contou que ele tinha sido metalúrgico em São Bernardo e fez a faculdade de Direito do Largo de São Francisco à noite. Eu comentei isso no debate. E o candidato disse: não, eu não acredito, é impossível ser metalúrgico em São Bernardo durante o dia e estudar à noite a faculdade de Direito. Naquela época não tinha celular, faz alguns anos. Mas o telefone que ficava em cima da mesa do debate, o programa foi coordenado pelo jornalista Isidro Barioni. Pode ser acessado na Globo, na Rádio Excelsior, no Sistema Globo. O telefone tocou, porque os ouvintes participavam com perguntas. O telefone toca, Alfredo. Era o juiz. Ele disse: eu estava dirigindo o automóvel e eu ouvi o seu programa, Jacó. Eu parei o automóvel e eu quero dizer, meu nome é fulano de tal e eu sou juiz de direito em São José do Rio Preto. O que eu quero dizer para você é o seguinte: por uma questão de ética e por uma questão de delicadeza, eu não posso referir nomes, mas eu posso dizer para você que algumas das pessoas mais extraordinárias que eu tenho conhecido na minha vida vieram das regiões mais pobres do Brasil. Isto não é fazer absolutamente a apologia de um sistema de manutenção do status quo. Muito pelo contrário. É dizer que para cada um de nós, o tempo inteiro, é colocada a questão de uma escolha dramática. E a escolha dramática, na minha opinião, é entre a integridade e a corrupção. Eu tenho certeza que boa parte desse auditório ficaria muito gratificado com a presença daquilo que a gente sabe que são as pessoas mais sofridas da sociedade. E que são aquelas que sofrem bullying, que são os doentes, aleijados, obesos, mulheres, negros, homossexuais. Mas eu sei que eu vou ser politicamente incorreto agora. Mas que é todo o ser humano. Porque, no fundo, todos nós fomos condenados à diferença. Quando alguém chega para mim e diz: Dr. Jacó, ontem eu fui numa festa, só tinha gente bonita. Eu fico com muita piedade e penso, que coisa, né? E essa pessoa nem parecia cego. Obrigado. Agora abrimos para vocês. Perguntas, comentários. Microfone, por favor. Oi. Deu? Pode falar seu nome primeiro? Boa noite, meu nome é Guilherme Gravatin, sou aluno da Sônia, colega de várias pessoas aqui da pós-graduação em propriedade intelectual. E vou te chamar de professor Jacó, estou aprendendo muita coisa hoje à noite aqui com o senhor. E, na realidade, a minha pergunta é relacionada, nesses últimos dias, eu estive incessantemente tentando dar um desfecho para um artigo que eu tenho que entregar para a Sônia amanhã, e a razão de eu não ter entregado é justamente algumas inquietações que eu tive nesse processo de escrita
que tem muito a ver com essa questão. Direito de personalidade e liberdade de expressão. Só que a análise que eu estou fazendo, ela leva em consideração a internet, né? Esse novo âmbito aí digital, em que as pessoas inserem muitas coisas online aí e forma, assim, grosso modo, parece que longe da internet ainda existe uma preocupação maior com a preservação de alguns cuidados assim, em relação aos direitos de personalidade das outras pessoas. Mas no ambiente da rede parece que muita coisa fica totalmente, vamos dizer assim, eu até coloco, cai-se um pouco a máscara e parece que o ser humano volta para uma situação de barbárie até, em alguns casos. Assim. A gente percebe muitas pessoas defendendo uma liberdade de expressão, um direito à informação, um direito de informar e de ser informado dentro da internet, só que, na realidade, são, ao meu ver, assim, é uma expressão de... É um terror, assim, é uma expressão de sentimentos mais primitivos do ser humano, ali, de julgamento em relação a noções subjetivas do que é moral, enfim. Então, a minha indagação para o senhor seria no sentido, assim, de que se existe, não sei, talvez na atualidade, uma tentativa de defesa e sempre proteção de um direito de expressão, e aqui eu já me posiciono que eu não sou contra o direito de expressão, nem a liberdade de expressão, e eu acho que isso tem que ficar claro, mas que muitas pessoas, e a gente vê isso no ambiente da internet, estão constantemente defendendo essa liberdade de expressão, esse direito à informação, mas para justamente adentrar numa situação de violação e de abuso e de desrespeito ao ser humano. A gente popularmente chama aí os juízes de internet, né? Pessoas que, assim, estão, vamos dizer assim, constantemente na rede, espalhando o discurso do ódio, espalhando machismo, homofobia e muitas outras coisas que supostamente todos nós deveríamos estar lutando contra, né? Então, assim, se existe hoje em dia um clamor por essa liberdade de expressão, mas que na realidade a liberdade de expressão, a pessoa não está nem preocupada ali com o que essencialmente é a efetivação dessa liberdade. Ela está querendo, na realidade, ter a prerrogativa de poder desrespeitar o outro. É mais ou menos por aí. Bom, eu acho que a questão que você está levantando é uma questão importantíssima, né? E me parece que o professor Atier, com muita oportunidade, já tinha se referido à plataforma da justiça. E para muitos povos, e para muitas culturas e para muitas religiões, a ideia do divino está ligada profundamente ao conceito de justiça. Quer dizer, Deus é bom porque é justo. Eu acho que é preciso, sim, claro que sim, a liberdade de expressão é inerente à condição humana, como toda liberdade. O Camus tem uma citação maravilhosa, ele diz: nós fomos condenados à liberdade. Não é que nós temos direito à liberdade, nós temos obrigação de ser livres. É muito mais do que um direito. Mas, como disse o professor Atier, a conquista da justiça, ela enobrece a condição humana. O sujeito cometeu um crime na internet, ele tem que responder pelo crime. É exatamente a função do Poder Judiciário e da Justiça. Eu acho que a resposta é essa. E eu creio que deve ser rigorosa essa manifestação da Justiça em relação a essa ordem de crimes que são crimes de infâmia, né?
Boa noite, doutor. Boa noite. Meu nome é Vitor de CS, eu também sou aluno aqui da ESA. Minha indagação é num aspecto que o senhor falou a respeito da transformação do humano. Obrigado, Marisa. Boa noite. O senhor disse que o humano se transformou. Antigamente a concepção é de que o humano desafiava o universo e hoje em dia o humano aceita as condições que são impostas e isso ocasionou o ser humano a ser uma pessoa muito mais depressiva e encarar a realidade. O senhor falou em individuação. Qual seria a medida necessária para a gente superar isso? Que tipo de revolução nós temos que fazer para superar essa inércia que a gente está vivendo e talvez conseguir tomar conta e conseguir voltar a indagar o universo, voltar a conseguir as nossas conquistas, né? O século XX, ele particularmente, transformou a condição humana numa condição plural. Os americanos falam na ideia de belong, de pertença. Você tem que pertencer. Se você não pertencer a uma igreja, a uma religião, a um partido, a um grupo, a uma ideologia, se você não pertencer, é como se você fosse quase um criminoso. Essa noção de individualidade, de direito à individualidade, precisa ser conquistada. O século XX foi um século de tribos. Eu me lembro que eu fiz uma palestra no Rio de Janeiro há uns anos atrás e foi um debate bastante acirrado a respeito dessa questão na Rádio Jornal do Brasil. O Rio de Janeiro, por exemplo, vive hoje um movimento dessa natureza. Se você não pertencer a qualquer ordem de grupo, e são os mais diversos que você possa imaginar, desde grupo de funk, de música, até gangue, milícia, partido, máfias de toda a natureza, não é? Essa solidão, ela é mal vista. Um exemplo prosaico facilita entender. Se você for à noite, e principalmente se for mulher, eu volto a insistir, num restaurante sozinho, você é visto como um indivíduo antissocial. Um sujeito estranho, atípico. Deveria ser o contrário. A necessidade e a importância do encontro fundamental do ser humano com ele mesmo é que pode nos aproximar das outras pessoas. Nós não somos iguais, nós somos diferentes, todos nós somos diferentes. Um dia desses me fizeram uma pergunta sobre sexo. Se eu achava se eu era a favor ou contra o casamento homossexual. Eu tinha acabado de escrever um trabalho que foi traduzido para o inglês, Don't Let Me Die, Não Me Deixe Morrer, sobre um paciente meu que era idético e antes de morrer ele me pediu que contasse a história dele. Eu contei a história dele e a história dele foi multiplicada na Marcha do Orgulho Gay em São Francisco, no Castro. E nessa história eu contava que poucas vezes eu vi uma relação de amor tão profunda como eu vi dele com o companheiro dele. Eles recebiam uma ração, eu não sei se ainda é assim, mas eles recebiam uma espécie de ração, refeição, sei lá o quê, semanal, parece que era uma porção. E o companheiro dele dava para ele que ele era terminal, ele estava morrendo, então ele dava boa parte da refeição dele para o companheiro. E era impressionante ver os dois, porque ele, que estava realmente paciente terminal, estava morrendo, a impressão física dele era apavorante. Ele devia ter 30 e poucos quilos. Então ele me disse, Dr. Jacó, eu não sei como eu vou continuar vindo no seu consultório, porque quando eu entro no ônibus, as pessoas se afastam.
de mim, horrorizadas com a minha aparência. E o namorado dele era um moço muito bonito, elegante, muito bonito, e tinha o maior carinho e cuidado com ele, o maior zelo. E o namorado dele me contou: Dr. Jacó, eu vivo um desespero, porque nesses momentos finais, de antes de morrer, ele tinha surtos psicóticos. E nos surtos dele, ele entrava em paranoia e achava que o namorado queria matá-lo. O namorado estava querendo dar banho nele, proteger, e ele achava que estava querendo matá-lo. E mesmo assim, ele superava aquela dificuldade para cuidar do rapaz. E naquele instante vem um jornalista e me pergunta se eu sou a favor ou contra o casamento homossexual. Eu fiquei olhando para o rapaz e pensei, né? Eu só posso imaginar que ele está cumprindo uma missão jornalística profissional, mandaram ele me fazer essa pergunta estúpida. Como se coubesse a mim opinar sobre o sexo ou a vida de quem quer que seja. Do mesmo jeito que o sexo é individual, eu costumo dizer que no mundo não existe 2 sexos, existem 6 bilhões de sexos. Cada ser humano faz o sexo do seu jeito, da sua forma, em circunstâncias diferentes, faz o seu Deus, a sua religião, os seus desejos, as suas fantasias, os seus medos. Cada um de nós, por ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, não é repetível. Eu me lembro que na época da ditadura, um dos chamados presidentes fez uma afirmação que depois ficou sendo repetida, sabe? Ele disse: ninguém é indispensável. No dia seguinte, eu fiz uma declaração, foi publicada naquelas frases do dia da Folha de São Paulo. E eu disse: eu discordo. Eu acho exatamente o contrário. Que ninguém é dispensável. Ninguém é substituível. A minha mãe é insubstituível. Meu pai, meu irmão, meu filho, cada um de vocês para mim e eu mesmo. E é só isso que empresta grandeza à individualidade. Nós somos a criatura mais importante do universo. Como disse muito bem o professor Nattier, do mesmo jeito que o boi, a vaca e a pedra. É isso. Boa noite, Dr. Jacó. Wagner William, o biógrafo de o melhor biógrafo brasileiro, o mais importante biógrafo brasileiro, que escreveu Um Soldado Absoluto, a biografia do Marechal Lott, e agora está escrevendo a biografia da Maria Tereza Goulart, a viúva do presidente João Goulart, e a quem, Wagner William, eu rendo as homenagens merecidas por estudioso que você é. Bom, muito obrigado. Bom, acabou, né? Não, a pergunta é simples. Depois o senhor dá os números da cena, tá? Depois de responder. Hoje no almoço com colegas estava se falando do assédio, né? Da questão que está todo mundo revoltado hoje, da questão da moça no ônibus. E aí eu virei e falei que o ministro eu não sei, a gente antes sabia, o jornalista sabia decora os ministros, né? Mas o Sarney Filho, que cuida do meio ambiente, disse que foi pego de surpresa com o fim da reserva, que agora voltou a ser reserva, né? E então, uma pessoa falou assim: pô, mas você mudou de assunto? Eu falei assim: não mudei de assunto.
o assunto é o assunto é o mesmo. O problema é que é grande, que começa lá no Amazonas, passa por Brasília, vai na Avenida Paulista, volta para o São Francisco. Então, resumindo, me lembrando que essa minissérie da Globo agora, que está sendo exibida, Os Dias Eram Assim, eles resolveram parar com a parte da ditadura militar, porque as pesquisas apontavam que ninguém sabia o público que assistia não sabia que houve uma ditadura no país. Então, virou um novelão. Então, basicamente é isso. Tem jeito, professor? Bom, eu posso responder a sua pergunta se tem jeito, dizendo o seguinte. A maioria de vocês não tinha nascido ainda quando o Brasil assistiu uma disputa eleitoral com caráter ideológico muito sério entre dois candidatos, Jânio Quadros e Henrique Teixeira Lott. O Wagner Williams escreveu esse livro, Um Soldado Absoluto, e só a modéstia dele fez com que ele se espantasse com o que eu disse. Realmente, eu acho que a melhor biografia e o melhor retrato político de uma época na história do Brasil. E o Wagner me honrou me entrevistando em relação àquele período histórico do qual eu participei ativamente fazendo a campanha do Marechal Teixeira Lott. E posteriormente acompanhando o presidente Jânio Quadros até o final da sua vida. Eu acho que tem jeito, sim, e é o jeitinho brasileiro que foi achincalhado, avacalhado, como se por acaso fosse uma atitude menor em termos morais, quando na realidade era uma atitude, e é uma atitude, o jeitinho brasileiro, de inteligência e de esquiva diante das dificuldades imensas da existência. A capoeira e o jeitinho brasileiro são contribuições nossas à humanização da cultura. Felizmente, são traços de caráter, na minha opinião, que implicam no sentido da esperteza e não da malandragem. O malandro, ele não tem jeitinho. O malandro não tem jeitinho. O malandro tem um revólver, um punhal e a covardia. Quem tem jeitinho é o pobre, o humilde, o sacrificado, aquele que tem que se virar. Claro que eu não vou poder, dado o adiantado da hora, né, nem é o caso, me adentrar na epopeia que a biografia que você escreveu conta, aquele momento extraordinário em que o destino do Brasil, na minha opinião, tomou um rumo que não era o rumo desejado. O rumo desejado teria sido a eleição do Marechal Teixeira Lott. Mas, quando eu quero dar essa notícia para vocês, nesse momento, o Wagner está fazendo a biografia da viúva do presidente João Goulart. Essa mulher foi acusada de adúltera, essa mulher foi acusada de ser uma interesseira, de ser indiferente aos sofrimentos do povo brasileiro. Enfim,
ela foi achincalhada de todas as maneiras pela mídia, e o Wagner, muito melhor do que eu, sabe que isto era um sistema criado pela CIA, pelo Sistema de Informação Norte-Americano. Hoje está provado e me parece que o Wagner tem ampla documentação nesse sentido. E tudo isso vinha, basicamente, na minha opinião, foi a tese que eu expus nesse trabalho que a gente fez a quatro mãos. Por quê? Porque ela era jovem, bonita, inteligente e, na minha opinião, leal companheira do presidente João Goulart. Era o preço que ela pagava e o preço que ele pagou. Então, o Brasil tem jeito, porque tem gente como você que é capaz, tantos anos depois, de passar dias, semanas, noites, meses, anos debruçados sobre a história. E um país que é capaz de respeitar a história, e não por acaso, nessa noite, o professor Atier falou de um fanático pela história, o Nicolau Shevchenko, que já naquela ocasião me pediu, você estava nessa aula, que desse esses depoimentos que hoje eu procuro dar. Eu acredito que o Brasil tem muito mais do que jeito. Ele tem jeitinho para se transformar numa das grandes potências do mundo. E não uma grande potência obrigatoriamente no sentido da riqueza material, mas uma grande potência no sentido humano, da diversidade e do respeito a todas as condições do ser humano. Eu acho que nós estamos condenados a ser um país que vai dar certo. Boa noite, professor. Boa noite. Meu nome é Diogo, eu sou aluno da Pontifícia Universidade Católica e a minha pergunta para o senhor, ela é bem direta. Eu gostaria de saber se o senhor acredita que, vivendo numa sociedade de espetáculo, midiática e diante do desencantamento do mundo, se essa possibilidade de dar certo, se esse jeitinho ele é realmente viável. E a minha pergunta ela tem um pressuposto que seria aquele texto do Freud, O Mal-Estar na Civilização. Ele fala que a vida se rege por o propósito da vida se rege por um princípio de prazer, salvo o melhor juízo, e que muitas vezes a felicidade humana ela vai se mostrar em instantes muito fugazes e por conta de uma comparação com o sofrimento do outro. Então, nesses telejornais que o senhor mesmo se referiu, que viu tanto sofrimento, muitas pessoas parece que encontram o conforto de não estarem sofrendo e por isso mesmo elas se sentem realmente felizes. Como que fica esse ponto do mal-estar de estar na civilização ante essa possibilidade de felicidade pública que o senhor coloca? Dentro disso, e já antecipando que o professor Atier falou sobre Heidegger, ele também dizia que sempre que a gente faz uma pergunta, a gente já intui, de certa forma, uma resposta. Me parece que o conteúdo que orienta a relação de justiça entre as pessoas, que o senhor pressupõe, ele se orienta muito por uma noção de caridade. E gostaria de saber se isso é certo. Obrigado, professor. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte. Quando eu resolvi, enquanto advogado, estudar psicologia, fazer a faculdade de psicologia, eu fui fazer já numa idade avançada. Até teve um jornalista, inclusive, que disse que suspeitava que eu não era eu, porque como eu tinha feito 3 faculdades e tinha escrito de 2 a 3 mil ensaios, livros e trabalhos,
ele disse que achava que Jacob Pinheiro Goldberg era um nome de uma equipe. É claro que ele projetava as sacanagens dele, mas era eu sim, por incrível que pudesse parecer. Eu sou um sujeito absolutamente crente na crença. E eu tenho uma posição diferente da posição freudiana na psicanálise. Desde muito tempo eu acho que era necessário uma concepção e um conceito brasileiro de psicanálise. E foi isso que eu tenho feito e tenho tentado forjar, uma psicanálise imagética. Eu acho que num país tropical, Freud morava num país onde a geopolítica levava a circunstâncias que acabaram levando ao nazismo. Um país gelado. Eu fico deprimido só de ficar na Alemanha, só de ficar naquele frio, eu já tenho fantasias de destruição. Nós vivemos num país solar. Eu costumo dizer que aqui é quase impossível você ficar durante o ano todo pessimista. Como é possível ficar pessimista numa praia em Salvador? Salvador tem uma luminosidade. Quando eu estive visitando Jorge Amado, um amigo meu, que era cineasta, disse: Jacó, você sabe que a luminosidade em Salvador ela é tão intensa que dá para fazer cinema sem precisar de luz artificial? O erotismo está na calçada, está no passeio, está nas ondas do mar, está na vida. Não é possível fazer uma psicanálise do Império Austro-Húngaro numa paisagem brasileira. E aqui está presente, eu faço questão de agradecer a presença, a Vera Albuquerque, que fez as fotografias extraordinárias de um livro que eu escrevi, o Cantata para o Brasil, e que ela saiu fotografando, ela que conhece muito melhor do que eu esse país, inclusive o Amazonas, dá um depoimento e um testemunho através da arte da fotografia da exuberância dessa terra. Desculpe, professor Tia, mas o Heidegger é muito chato. Eu sou mais Raul Seixas. Eu creio que a psicanálise brasileira é uma psicanálise que vai ter que atravessar toda a ortodoxia dos tabus que acabaram sendo engendrados e dos quais, em boa parte, o próprio Freud foi vítima, vivendo no período mais negro da história da humanidade. Felizmente, com todas as dificuldades, hoje, e principalmente agora no Brasil, com todas as dificuldades, mas nós temos condição de trabalhar, de existir e de fazer apologia pela existência, pela vida, pela liberdade. E, sinceramente, essa pulsão de morte, essa necrofilia que a gente percebe, você aludiu a ela, na internet, nessa gente que faz apologia do ódio, que quer transformar o país numa disputa maniqueísta, nos bons contra os maus, nos certos contra os errados, não vai funcionar nesse país, não pode funcionar nesse país. Nós temos que encontrar, e nós vamos encontrar uma saída nesse sentido. É essa a minha opinião. Para a última pergunta. Alô, alô. Boa noite, doutor Jacó. Gostei. Se identifica, por favor. Sou Silvia Palaia, socióloga, paciente do doutor Jacó e grande admiradora. Eu vou ter que falar dessa última fala sua. Às vezes a gente confunde solidariedade com caridade, né? O meu colega falou em caridade. Caridade é tão pejorativo, né?
ela vem tão carregada sei lá, de religiões ou de preconceitos. Eu acho que, penso eu, que o que o Dr. Jacó tem falado e o que eu tenho escutado é sobre solidariedade e ética. Né? A ética se cria naquele momento, nesse momento que nós estamos aqui, nós estamos criando uma ética de convívio. Ele fala, a gente escuta, tem uma pergunta, o outro escuta, enfim. Falávamos de liberdade de expressão. Também acho um conceito muito subjetivo. Até onde o meu ódio, né, ou o meu amor, ou o que eu acho, o que eu não acho, a minha opinião, é um fato social. Né? O que é um fato social? Aquilo que não está em mim, é a coisa que está acontecendo fora de mim. Então, eu estava pensando, ao ouvir a explanação de vocês, que o fato social, ele passa pela classe social. Ele passa pela luta de classes. E eu não tenho a menor dúvida disso. Não gosto muito de certezas, mas essa eu não tenho a menor dúvida. O que é um fato social para mim, classe média, que moro no Bexiga, ao lado de Poceiros e de uma escola de samba regida pelo PCC, vivo na mesma rua que pessoas que o fato social para eles é uma coisa muito diferente do que o fato é social para mim, mas é um fato. É um fato. Então, numa conversa em cabeleireiro, na feira da rua, né, as preocupações são diferentes. São diferentes e os choques são diferentes. O que me choca mais é aquilo que acontece com a minha classe social. Vou dar só um exemplo, talvez eu esteja me alongando, vou tentar ser rápida. Em 1990, eu dava aula e teve um problema, não sei se vocês lembram, de um índio que foi incendiado em Brasília. Vocês lembram desse fato? Quem incendiou esse índio foram garotos, que eram da idade dos garotos, que eu dava aula, e eram filhos de pessoas importantes de Brasília, juízes, promotores. E eles foram presos. Tentaram justificar, mas eles foram presos. Lembro, com vergonha, mas eu vou confessar aqui, que eu falei, puxa vida, meninos tão bonitos, tão bem criados, não fizeram de propósito. Então, por que eu dei esse exemplo? Porque o que nos choca mais, muitas das vezes, o que a gente está falando das redes sociais, apologia do ódio. O que é apologia do ódio para mim? Quem vai falar do Bolsonaro, desculpe, se eu estou sendo antiética e falar nome de pessoas, mas eu vou falar. Quem fala do Bolsonaro, para mim, então, ele está fazendo apologia do ódio. Mas por quê? Porque eu não sou a favor dele. Porque é diferente do meu pensamento, então é uma apologia do ódio. Até onde o fato é social, até onde a liberdade de expressão tem a ver com luta de classes. Porque pode ser pessoal só. Né? Então, a minha dúvida hoje foi exatamente essa. Liberdade de expressão. Para quem? Para quem? O Dr. Jacó começou falando da moça que sai do hospital acabada, um filho que não foi atendido. E ela não é respeitada. Nem precisa ser, né? Entre aspas. Então, liberdade de expressão existe para quem? Para que tipo de classe social? É essa a pergunta. Obrigada. Segue, é uma pergunta? A pergunta... Liberdade de expressão, ela é ampla? Teve um sujeito que ficou preso muitos anos por razões políticas. Ele era negro e de origem muito pobre. Depois de muitos anos preso, em condições... Prisão sempre é uma forma abjeta de redução do ser humano
a condição terrível, muitas vezes absolutamente necessária. Ninguém pode imaginar que Hitler deveria viver em liberdade. A prisão faz parte do jogo das relações humanas, inclusive para assegurar a liberdade. Mas tinha um negro que passou muitos anos na cadeia, em condições difíceis. E repetindo, vindo das condições mais difíceis da sociedade. O nome dele era Nelson Mandela. Quando ele saiu da prisão, ele tinha todas as condições políticas, sociais, amparado pela opinião pública mundial, para fazer a vingança, para se vingar. E ele resolveu o caminho oposto. Ele usou um jogo aristocrático, que é o rugby, e através do rugby ele propôs a união sobre a divergência, a discórdia, o medo. E nós todos sabemos que ele respondeu à brutalidade, ao terror, com encantamento. Essa foi a mensagem de Martin Luther King. Ele fez a marcha dos direitos civis. A marcha estava atravessando os Estados Unidos, eram milhares de pessoas que estavam atravessando os Estados Unidos. Uma dessas pessoas era um rabino. Quando ele atravessou uma das cidadezinhas, um outro rabino virou e disse: "Você está profanando o Shabat. No Shabat, um judeu não pode fazer uma participação política." O rabino respondeu: "Eu rezo com os pés." Muito obrigado. Eu agradeço o Dr. Jacó Goldberg pela sua exposição aqui encantadora. Agradeço a presença de todos que estão aqui na ESA e os que estão nos assistindo pelo Facebook em vários locais, inclusive do mundo. Muito obrigada e até a próxima.